Glória a Deus, aleluias. Nessa noite eu quero cumprimentar a todos que estão assistindo nessa noite, esta palavra que vai ser ministrada em cada coração, que vocês preparem os corações de vocês para receber uma palavra de Deus, porque nós louvamos a Deus, porque estamos num tempo difícil que não podemos estar na casa do Senhor, mas o Senhor nos deu a oportunidade de ministrar a palavra dele através das redes sociais. E glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Nessa noite vamos abrir nossa Bíblia. Você que está em casa nos acompanhando, vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias 23, o capítulo 10. Glória a Deus. Jeremias 23, versículo 10. Aonde diz assim a palavra do Senhor: porque a terra está cheia de adúlteros, chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto os profetas como o sacerdote. Até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles a calamidade, o ano mesmo em que castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucuras. Profetizava da parte de Baal e fazia errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém veio coisa horrenda. Cometem adultérios, anda com falsidade, fortalece as mãos dos malfeitores, para que não se converta cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetiza-vos e enche-vos a esperança, e fala as visões do seu coração, e não do que vem da boca do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, a nossa Bíblia, aqui nessa noite eu quero falar aqui um pouco na introdução, que diz assim: a presença ativa de Deus, tanto em lugares, em relacionamento, é um dos postulares mais importantes da Escritura. Nenhum lugar está além de Deus e não há lugar do qual Ele esteja ausente. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui na terra. Nós estamos passando um momento que estamos presos dentro dos nossos lares. Não podemos ter uma vida social por causa de uma enfermidade que está na terra por causa de um nome chamado coronavírus. Aleluias. Nós sabemos que nós que conhecemos a palavra de Deus, que meditamos na palavra de Deus, nós sabemos que é a palavra de Deus que está sendo cumprida, é o início das dores aqui na terra. Aleluias. Nós sabemos que os sinais seriam dados para nós, como tem tido vários sinais na terra. Os sinais estão aí, Deus tem falado, Deus tem avisado, Deus tem usado teus vasos, Deus tem falado através dos profetas, através dos pastores,
através da sua palavra, e muitos estão despercebidos com os sinais de Deus. Mas nessa noite, eu estou aqui para ministrar esta palavra no meu e no teu coração e dizer que Jesus está voltando e os sinais estão aí nos nossos olhos para nós vermos. Muitos dizem que esta enfermidade foi criada em laboratório, muitos dizem que foi através de comer morcego, mas na realidade nós sabemos que tudo isso é a permissão de Deus. Aleluia. Nos últimos dias, eu ali na minha casa, todas as vezes que eu dobro o meu joelho no chão, que eu abro a palavra de Deus, o Senhor só fala sobre a ira dele. E nós sabemos que o Senhor, a ira do Senhor, chegou um ponto que ele teve que mostrar para mim e para nós, que ele não é um Deus de brincadeira. Isso aqui é só um alerta para nós despertarmos e ver que ele já avisou de todas as formas, de todos os jeitos, e muitos estão brincando e zombando da cara do nosso Senhor. Aleluias. Nós estamos, irmãos, vivendo tempo aqui na terra tão difícil que nós que servimos a Deus, nós ficamos entristecidos com o que tem o povo feito com a face do nosso Senhor. E assim como nós, que somos mãe, que criamos filhos, e que quando os filhos estão muito teimosos, nós temos que corrigir, assim é o nosso Pai. Ele está fazendo uma correção sobre a terra. Isso só é o começo de uma correção. Então, aqui nesta noite, eu quero ministrar no meu e no teu coração sobre a vida do nosso Senhor Jesus e o comportamento de muitos que têm comportado da forma que tem desagradado o nosso Deus. Aqui nesta noite eu quero falar de um homem chamado Jeremias. Este homem foi um homem levantado, um profeta. Ainda Deus chamou ele, ainda ele sendo uma criança. E ele ainda sendo uma criança, Deus já chamou ele para ele profetizar. Naquela época ali na Babilônia, sobre aqueles reis daquela época, daquele lugar. E a Bíblia nos diz que Jeremias, ele foi um homem a qual sofreu muito por ele ser fiel ao nosso Deus. Aleluias. Jeremias, ele foi um homem a qual ele era um homem íntimo, um homem fiel a Deus e um homem que foi levantado para pregar a verdade, ministrar a verdade, avisar o povo o que o povo estava fazendo. Naquela época, o povo estava ali profetizando mentira, o que não era verdade, não era da parte de Deus. Os profetas estavam corrompidos por os homens, pelos reis, andando de qualquer maneira, de qualquer situação. Os profetas estavam ali profetizando que era Deus que estava mandando, e sendo que na verdade Deus não estava mandando nada. Naquela época, aqueles homens estavam ali profetizando sobre o Deus de Baal, não o Deus vivo de Israel, o Deus qual nós servimos. E a Bíblia nos diz que Deus enviou o profeta Jeremias para alertar aquele povo daquela situação, das atitudes erradas que ele estava tendo diante de Deus. Naquele tempo a idolatria, o povo idolatrava. Naquele tempo o povo prostituía. Naquele tempo o povo estava ali com mentiras e dizendo que tudo aquilo era da parte de Deus. E Jeremias, ele foi levantado por Deus para ele ir naquele lugar, naquela época, e avisar para aquele povo que o que ele estava fazendo não era da parte de Deus, era da parte do homem, do próprio eu. Aleluias. E nos dias de hoje, Igreja de Cristo, hoje não está diferente. Hoje, quantos estão corrompidos?
Quantos hoje estão usando a palavra de Deus para distorcer, para ganhar dinheiro em cima? Quantos estão pregando um evangelho mentiroso, que não é o evangelho de nosso Senhor Jesus, usando o que é o nome de nosso Deus? Mas nesta noite, eu quero te dizer que assim como Deus, Ele fez justiça naquela época, a justiça de Deus vai vir ainda sobre nós, sobre a terra. Vai chegar o dia que muitos estão aí brincando, estão prostituindo, estão aceitando tudo dentro das igrejas. Estão dizendo que pode isso, pode carnaval gospel, é mentira gospel, está tendo tudo gospel. Aleluia, Deus. Mas nesta noite eu quero dizer uma coisa para nós aqui nesta noite. Tudo pode, você pode fazer tudo, você é livre para fazer tudo. Você pode mentir no nome do Senhor, você pode prostituir, você pode fazer tudo. Deus, Ele não vai descer do céu para impedir a ninguém a parar. Mas nesta noite eu tenho um recado de Deus para nós. Assim como os olhos naquela época viu o nosso Senhor Jesus subir, esses mesmos olhos vai ver Jesus voltar. E aí a hora que vai ser a hora que nós vamos ter que prestar conta, ou que seja conta do bem, ou que seja conta do mal. E muitos acham que isso é conversa. Muitos têm duvidado do nosso Senhor. Muitos têm estar dentro da casa do nosso Deus, com a vida de qualquer maneira, fazendo de qualquer maneira, do jeito que Ele quer, fazendo o que Ele quer. Ei, nessa noite eu quero te dizer uma coisa. Você pode fazer tudo o que você quer. Você pode enganar, você pode fazer tudo. Mas você só não vai poder entrar no céu. Aí no céu você não vai poder entrar. Porque no céu só entra um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E naquela época Jeremias estava ali avisando, pregando a palavra de Deus. E muitos, o próprio povo de Deus, foram inimigo do próprio Jeremias, o povo de Deus, por ele ministrar a palavra, a verdade. E nos dias de hoje, quantos nos criticam, porque nós pregamos a verdade, falamos a verdade, ensinamos a verdade. E muitos acham que nós quer ser muito santo. Mas a Bíblia diz, aqueles que estão santos, santifica mais. Aqueles que estão sujos, limpa mais. É o conselho de Deus para nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E aqui então, naquela época, Deus disse, ai daquele que tem zombado de mim. Ai daquele que tem usado o meu nome. E nesta noite eu quero te dizer uma coisa. O ai de Deus não é como o meu ai, não. O ai de Deus, ele é para doer mesmo. E vai doer em muitas pessoas que têm brincado com o nosso Deus. Interessante que aqui ele fala, aqui em Jeremias ele diz assim, sobre dar o absinto, que é um vinho. E esse vinho, esse nome absinto significa losma. Losma é uma planta super amarga, porque naquela época Deus avisou o povo que a justiça dele viria, e ele ia dar um vinho amargo como a losma para aquele povo. E nos dias de hoje, o aviso de Deus para mim e para quem está assistindo nesta noite, Jesus vai voltar. E nós vamos ter que prestar conta para Ele. Como está a nossa vida diante do Senhor? Quantos têm brincado com o Senhor, está dentro da casa do Senhor, brincando com o Senhor, andando de qualquer maneira? Quantas pessoas ocupam o altar do Senhor para ganhar proveito, para se dar de bem, com a mentira, com o engano? Mas nesta noite eu quero te dizer, você pode mentir, você pode enganar, mas vai chegar o dia do acerto de Deus com você.
Aleluia, glória a Deus. E o povo, aí hoje está acontecendo isso aí na terra, fica falando que foi em laboratório, fica dizendo que comeu isso, comeu morcego. Mas nesta noite eu quero te dizer uma coisa, isso aí é só o começo das dores. Ainda vai vir muito mais para a nossa vida, para essa terra. Porque Jesus, o nosso Deus, Ele chegou num ponto que Ele tinha que manifestar o seu poder. Porque o povo tem desrespeitado e negligido a imagem do nosso Senhor. Gente, é um desaforo tão grande. Nós que adoramos nosso Deus, nós que amamos nosso Deus, nós ficamos com o coração doente, entristecido de ver que o povo da terra, muitos, não tem mais reverência ao nosso Deus. Trata o nosso Deus como se Ele fosse qualquer coisa, como Ele fosse qualquer uma pessoa. E nosso Deus, Ele é majestoso. Nosso Deus, Ele não é qualquer um. Nosso Deus não é qualquer pessoa. Aleluia, glória a Deus. Ali outro dia, no carnaval do Rio de Janeiro, o Satanás saiu arrastando nosso Senhor. Que absurdo uma coisa dessa. Aonde que o inimigo tem poder de arrastar o nosso Senhor. O povo tem dito, nosso Deus é alcoólatra. O nosso Deus é homossexual. Tem zombado do nosso Senhor. Tem desonrado o nosso Deus. Aleluia. E ali hoje, então, estamos passando isso. Na terra é o início da ira do nosso Deus. Tem zombado do nosso Senhor. Tem tratado o nosso Senhor como qualquer pessoa, qualquer um. E nesta noite, igreja do Senhor, nosso Deus, Ele não é qualquer um. Nosso Deus, Ele é majestoso. Nosso Deus é santo. Nosso Deus não merece uma coisa dessa, igreja. Respeita. Respeita a face do nosso Senhor. Aleluias. E muitas das vezes ainda fica. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a terra? E muitos esquecem. O que está acontecendo é o que está fazendo. É zombando. É negligindo a imagem do nosso Senhor. Mas assim, como naquela época que Jeremias avisou o povo que Deus ia fazer justiça, nessa noite eu quero dizer para mim e para vocês, a palavra de Deus, ela não passou e nem vai passar. Assim como naquela época, Ele fez justiça naquele povo que estava ali, 70 anos, Deus fez justiça. Nessa noite, eu quero te dizer uma coisa, a justiça de Deus vai vir sobre a minha e a tua vida, não tem como escapar. Porque a palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus, ela não é mentirosa. A palavra de Deus, ela é a verdade. E muitos têm pregado a palavra de Deus o contrário. Muitos têm mentido e desfeito a palavra do nosso Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa. É tempo, nós estamos no tempo, que agora, que é o tempo de nós vermos como está a nossa vida. Se por acaso alguém que está me assistindo nesta noite, se você tem brincado até aqui com a face do nosso Deus, ei, para, é hora de parar. Nós não estamos mais em tempo de brincadeira, nós não estamos mais em tempo de estar de qualquer maneira na casa do nosso Senhor. Como eu li aqui nesta noite, Ele disse, o Senhor, que até na casa dele
estava desagradando a ele, o povo daquela época. E nesta noite, não é diferente. Os dias de hoje, tem vindo muitos para a igreja, como um culto normal, uma coisa normal. Tem buscado a Deus como se fosse qualquer coisa. Vem, normal. E nesta noite eu quero te dizer, aqui não é lugar de normal. Aqui é lugar do sobrenatural. Aqui é lugar santo. Aqui é lugar onde nós venhamos adorar o nosso Deus. E para nós adorarmos nosso Deus, nós não podemos estar de qualquer maneira. Nós temos que nos purificar, nos limpar, cada dia mais e mais. E muitos têm brincado. Muitos têm brincado com a palavra de Deus. Muitos têm feito o que desagrada a Deus. Mas agora nós estamos vivendo num tempo aqui na terra. Você que está em casa assistindo, serve para mim também, que estou na minha casa. É hora de nós vermos como está a nossa vida. Se nós estamos servindo a Deus da forma correta, vivendo a palavra, respeitando a palavra do Senhor. O tempo é agora, a hora é agora. Nesta noite, arrependa-te. Arrependa daquilo que tem feito, que tem desagradado o nosso Deus. O tempo é agora, porque vai vir a justiça de Deus sobre a terra. Aqui só é o começo. Jeremias, naquele tempo, ele saiu avisando. Isaías, os profetas de Deus, foi usado para avisar, para falar. Porque Deus, Ele é tão bondoso, Ele é tão lindo, que Ele não permita nada na nossa vida, sem antes nos avisar. Foi avisado naquela época também. Noé passou 120 dias, 120 anos, construindo uma arca e avisando, Jesus vai voltar, Deus vai ter o dilúvio. Vai acontecer o dilúvio. E muitos chamavam Noé de doido, de maluco, até aconteceu. E nos dias de hoje, igreja, é a mesma coisa. Hoje, Jeremias somos nós que estamos aqui, que ministra a palavra de Deus. Hoje é nós que estamos aqui, pregando a palavra de Deus, avisando, conserta. Deus não agrada disso. E muitos têm brincado com a palavra de Deus. Muitos têm zombado. Muitos têm muitas igrejas nos dias de hoje. Muitos templos abertos. Mas não é para adorar a Deus em espírito e em verdade. É para o seu próprio bem. É para o meu eu. É para o meu eu. Então hoje, são poucas as casas de Deus que tem na terra, aonde temos o privilégio de ter homens e mulheres de caráter aqui na terra, para estar tomando de conta daquilo que Deus colocou na mão. Eu louvo a Deus pela vida, por esta igreja, esse ministério, o qual eu estou há 11 anos, pelo homem de Deus, o nosso pastor, um homem de caráter, um homem de respeito, um homem honrado e honra a palavra de Deus. E um homem que tem nos ensinado o caminho do céu, com a verdade, não com a mentira. E quantos estão usando o altar do Senhor para a mentira, para o engano, para fazer o que é bem para ele, olhando somente o lado financeiro. Mas eu louvo a Deus, que ainda na terra, nos quatro cantos dessa terra, ainda existe homens e mulheres de caráter de Deus. E para esses que têm usado o nome do nosso Deus para tirar proveito, eu quero te dizer, veja os sinais da terra, presta bem atenção, se você está fazendo o que é certo diante do nosso Deus.
É tempo, agora é o tempo. Naquela época, Jeremias avisou, Jeremias alertou o povo, e hoje está sendo do mesmo jeito. E eu estou aqui nesta noite, como serva do Senhor, para dar um aviso da parte de Deus. Eu estou ministrando essa palavra, qual Deus me revelou. Eu estou aqui em cima desse altar, ministrando essa palavra. Não é de mim, como naquele tempo, os falsos profetas profetizavam, pregavam mentira. E eu estou aqui pregando a verdade. Eu estou aqui falando da verdade. Eu estou aqui dando um alerta. Jesus vai voltar. É tempo. Muda seu comportamento. Muda suas atitudes. Aleluias. Seja fiel ao Senhor. Para quando chegar naquele dia, você não levar um não do Senhor. O tempo é agora. A hora é agora. Muda seu comportamento. Muda suas atitudes. Seja honesto. Ainda há tempo. Jesus não voltou ainda não. O tempo é agora. Muda seu comportamento. Aleluia, glória a Deus. E nos dias de hoje, está sendo falado. Todo o tempo está sendo ministrado. Aqui mesmo nessa igreja. Se um de nós não alcançar o céu, não foi falta de palavra. Porque a palavra aqui nesta igreja, ela é verdadeira e pura. Aqui neste lugar, a palavra de Deus é verdade. Aqui não tem a falsidade não. Aqui a palavra de Deus é santa. Ela é falada com verdade. Por homens e mulheres de Deus que ocupam este lugar. Aqui não existe falsos profetas. Aqui não existe falso pastor não. Aqui é homem honrado. Mulheres de Deus honradas aqui neste lugar. E nesta noite eu quero te dizer. O aviso de Deus está aí para mim e para vocês. Conserta a sua vida. Conserta o que está errado. Ainda há tempo. Se você enganava, para de enganar. Se vocês mentiam, para de mentir. Para de mentir. Sabe por quê? Hoje nós podemos tudo. Pode mentir, pode enganar, pode prostituir, pode fazer o que quiser. Só não vai poder uma coisa, somente entrar no céu. Esteja livre. A escolha é nossa. Para onde nós vamos querer ir? A escolha é nossa. E a mentira, o engano, não entra no céu. E aqui naquela época, aqueles falsos profetas, eles profetizavam, falavam da palavra de Deus, que Deus estava falando, que Deus estava fazendo, e tudo com mentira. Aleluias. Mas ainda existem homens e mulheres na terra que pregam a verdade. E a verdade aqui é falada e dita. E nesta noite eu quero te dizer, assim como o aviso, na época do Noé, na época de Isaías, na época de Jeremias, na época de Ezequiel, enfim, de vários, nos dias de hoje, o aviso de Deus está aí sobre a terra. Está aí, o aviso está aí. Primeiro os sinais. E os homens de Deus ainda continuam aqui na terra avisando. Muda a sua vida. Muda o seu comportamento. Deixa de ser um falso diante de Deus. Deixa de ser pessoas que querem ganhar proveito destroçando a palavra de Deus. Porque vai vir o acerto. Vai vir a hora de prestar conta. E nesta noite, o aviso de Deus, para mim e para vocês, ainda dá tempo. Ainda temos tempo de mudar. Temos tempo de entregar verdadeiramente para o Senhor, de arrepender dos seus maus caminhos e fazer o que é certo. Ainda dá tempo. Aleluia. E nesta noite, eu deixo essa palavra de Deus
para o meu e cada coração nesta noite. Há tempo, muda hoje. Aproveita esses dias dentro de casa. Aproveita e faça uma reflexão. Como está a tua vida diante de Deus? Está certo o que você está fazendo? Está sendo aprovado por Deus ou não? Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Faça reflexão e vê se está tudo certo diante de Deus. Se não tiver o aviso de Deus nos últimos dias, conserta enquanto há tempo. Porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais o privilégio de ministrar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, porque já vai ser muito tarde. E Ele ainda está dando essa oportunidade para o povo aqui na terra ainda se arrepender e se consertar e fazer o que é certo diante de Deus. E assim, como naquele tempo, como Jeremias, o profeta de Deus, avisou o povo, orientou o povo, nesta noite, nesses dias aqui, nesta igreja, cada dia tem uma ministração diferente, um pregador, Deus usando de formas, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e a palavra de Deus, da minha parte, que Deus me revelou no coração, é essa para todos aqueles que estão assistindo nesta noite. E nesta noite, eu dou uma paz do Senhor, e dou uma boa noite para todos aqueles. Muito obrigado para quem está nos assistindo nesta noite. Eu agradeço a cada um de vocês que está assistindo. Muito obrigado. E fica esta palavra no meu e no teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.